Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é a Escola de Frankfurt. O que foi a Escola de Frankfurt? Foi uma espécie de think tank marxista que foi criado em 1924 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. A princípio o nome ia ser Instituto do Marxismo, mas aí mudaram o nome para Instituto para Pesquisa Social. Era ligado à Universidade de Frankfurt e reunia ali alguns filósofos de matriz marxista. Mas, embora o marxismo fosse o ponto de partida desses filósofos, a gente não pode dizer que era um único ponto que serviu de material para as pesquisas e para a análise que eles desenvolveram da sociedade. Porque eles também procuraram outras fontes na sociologia, eles também estabeleceram um diálogo com a filosofia freudiana, a filosofia de Freud. Então, assim, não é só Marx. E também eles não estavam ali exatamente para repetir Marx. Eles eram até, inclusive, um pouco críticos aos experimentos do chamado socialismo real, né, do século XX, foram críticos da experiência soviética, enfim. Então, mas eram filósofos de matriz marxista, então Marx era o ponto de partida da sua filosofia. Mas o intuito deles era fazer uma análise da sociedade contemporânea de então, né, ali o início do século XX. E nos anos 30, Hitler subiu ao poder na Alemanha e eles foram perseguidos. A gente sabe que o nazismo era uma ideologia de caráter totalitário e que inclusive perseguia dissidentes, não favorecia a liberdade de expressão, enfim, as diversas correntes de pensamento. Então, com a perseguição de Hitler, muitos dos representantes da escola de Frankfurt se refugiaram nos Estados Unidos. Vocês podem achar um pouco contraditório que filósofos de inspiração marxista se refugiassem nos Estados Unidos. Talvez seja mesmo, mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente pode destacar dois pensadores que são assim mais importantes nesse primeiro momento da escola de Frankfurt, que são Adorno e Max Horkheimer. Eles inclusive escreveram vários livros juntos, né? Escreveram livros assim em coautoria. E eles oferecem uma reflexão que é muito interessante, porque eles dizem o seguinte: o iluminismo dos séculos anteriores, ele prometia a emancipação do homem, prometia que o homem alcançaria a maioridade. Todos conhecem aquele texto famoso do Kant, que ele fala que o iluminismo é a saída da menoridade, é o homem alcançar a maioridade na sua razão, alcançar a autonomia, emancipação racional. A questão é, onde está essa sociedade racional prometida pelo iluminismo? O século XX acumula uma série de experiências frustrantes nesse sentido, né? Para quem esperava uma emancipação racional do homem, bom, no século XX nós temos experiências de 2 guerras mundiais, a experiência dos totalitarismos, enfim, a exploração, a miséria humana, enfim, uma série de coisas, exploração econômica, enfim, exploração em todos os sentidos. Então essa emancipação prometida pelo iluminismo não veio. E aí a resposta que eles oferecem é o seguinte: aí um termo interessante que foi cunhado é o termo razão instrumental. É porque eles dizem que a razão ocidental ela é uma razão instrumental. É uma razão que está a serviço do capital, a serviço da dominação. Não é uma razão libertadora. Os homens não têm real autonomia da razão. Mesmo com todos os progressos da Revolução Científica e as diversas etapas da Revolução Industrial, mesmo com todo o progresso tecnológico, tudo isso serve como instrumento para a dominação do capital. Então, na verdade, não houve essa emancipação prometida pelo iluminismo. E aí tem 2 termos muito importantes, que são os termos indústria cultural e cultura de massa. E aí na filosofia de Adorno e Horkheimer a gente vai encontrar esses 2 termos. Indústria cultural seria assim, a gigantesca maquinaria de monopólios culturais a serviço do capital. Então a Revolução Industrial ela inventou um novo modo de produção, um modo de produção assim, em larga escala. E quando você produz em larga escala, você precisa também de um consumo em larga escala.
Só que você não vai ter esse consumo em larga escala sem padronizar o gosto das pessoas, as preferências das pessoas. E aí surgem poderosos movimentos de comunicação de massa, de controle das massas no século XX, como rádio, como televisão. E aí vem todo o poder da propaganda no sentido de manipular o gosto das pessoas para o consumo. Então as pessoas já não têm mais aquele gosto, digamos assim, autônomo, não tem mais preferências autônomas, elas são simplesmente reificadas, são entendidas como coisas, como pessoas que estão ali só para consumir, só como mercado consumidor. E aí toda a cultura ela acaba sendo uma cultura manipulada para o consumo. Então se você, por exemplo, precisa vender calça jeans, e você pretende vender calça jeans em todos os lugares do mundo, então você precisa suprimir aquelas modas particulares, aquelas modas locais, regionais, e padronizar tudo. Então acaba havendo uma padronização que serve ao interesse do capital, que serve ao interesse do lucro, é essa crítica que eles fazem. Então, na verdade, o homem ele não está sendo respeitado na sua autonomia, porque cada vez mais a lógica do capital se impõe, padronizando as pessoas, considerando as pessoas só como coisa, não como sujeitos autônomos, e sempre nessa lógica do consumo, né? De consumir mais e mais, e a cultura, para isso você precisa criar uma cultura de massa, né? Só que essa cultura de massa a serviço do capital, ela não é uma cultura produzida pela massa, mas produzida para a massa, é uma cultura já pronta, é uma cultura para ser vendida. Então esses dois termos, indústria cultural e cultura de massa, são muito importantes para a gente entender a análise que esses autores fazem, uma vez que eles estavam ali já no coração, né, do capitalismo, nos Estados Unidos, a análise que eles fazem do capitalismo contemporâneo, do capitalismo do século XX, da lógica industrial, do novo modo de produção, enfim, a lógica mercadológica, enfim, os critérios mercadológicos que vão se impondo sobre a sociedade, e aí a gente tem então uma análise bastante detalhada, bastante minuciosa do estado atual da cultura, que é uma cultura, né, subordinada, então, segundo eles, ao interesse dos grandes capitalistas. Uma outra coisa importante que a gente vai ver, aí já evoluindo um pouco, principalmente com Marcuse, é aquilo que a gente chama de o surgimento da nova esquerda, New Left, que critica um pouco aquela luta da esquerda no início do século XX, mais concentrada ali na luta dos proletários contra o capitalismo, e abre um pouco esse leque. Marcuse fala no livro Eros e Civilização, ele fala da possibilidade de construir uma civilização não repressiva. Então, não é que tenha deixado de lado a luta dos proletários, a questão de mudar a ordem econômica, de tentar a igualdade econômica, não é isso não. Mas é de abrir o leque um pouco, de enxergar outras formas de exploração, outras formas de dominação, e aí entram as minorias, são novas fontes de energia revolucionária. Então aí a gente tem, por exemplo, a defesa de grupos minoritários de origem étnica, de caráter étnico, a questão das minorias religiosas, entra a questão de gênero também, as batalhas por reconhecimento, enfim, contra estruturas opressoras, antigas, enfim. Então toda essa nova linguagem da esquerda, que não está agora assim tão dedicada à unidade do proletariado internacional, como foi antes, mas essa pauta diversitária, essa questão das minorias, da inclusão das minorias, a gente deve um pouco disso aos filósofos da escola de Frankfurt, principalmente a Marcuse. Um outro filósofo importante também é o Habermas. Habermas ele foi secretário, foi assessor
de Adorno e aprendeu um pouco, recebeu influência da escola de Frankfurt. E aí ele faz aquela chamada teoria da ação comunicativa. Então ele fala muito também disso, da necessidade de reconhecimento das minorias, da necessidade de inclusão, enfim, da luta por direitos, a questão de você ter assim, uma sociedade mais pautada no diálogo e não tanto naquela ideia de uma razão sistêmica, de um único padrão para ser imposto para as pessoas, mas respeitar as diferenças, promover espaços de diálogo entre as diversas classes sociais e também entre os diversos grupos presentes na sociedade de um modo geral, né, de um modo mais amplo. Tem um livro muito interessante de um filósofo inglês, Roger Scruton, que se chama Pensadores da Nova Esquerda. Ali ele analisa alguns desses pensadores, não só os pensadores da escola de Frankfurt, mas também aqueles franceses que deram origem ao movimento lá de maio de 68, e fala da influência deles, né, nesses novos rumos da esquerda no século XX. Mas a gente percebe mesmo isso, né? Essa questão, esse movimento da inclusão de minorias, isso aí foi sendo historicamente estabelecido a partir de uma revisão histórica entre os marxistas, entre os frankfurtianos, e não foram só eles, né? Tem também os filósofos franceses, os estruturalistas, pós-estruturalistas, enfim. Mas aí a gente acaba tendo então uma nova configuração, né? A esquerda vai buscar novas fontes de energia revolucionária, não só no proletariado como classe, não só concentrando assim as energias do ponto de vista da mudança econômica, mas abrindo o leque e falando da inclusão e da luta contra estruturas opressoras no sentido mais amplo. Então a gente vê isso também na escola de Frankfurt, né? Essa semente está lá nos autores da escola de Frankfurt. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo. Vou deixar para vocês alguns exercícios. Semana que vem a gente volta para corrigir. Grande abraço.